Olá, meus amigos e amigas, eu sou Dionísio Tomás. É um prazer estar com você neste Deliberando sobre o Karma. No episódio de hoje nós vamos tratar de uma questão muitíssimo interessante. Convido desde já a todos os espíritas, aos grupos do Facebook, aos grupos espíritas, a se aterem com bastante atenção a esse vídeo, pois nós vamos tratar de uma questão muito importante. A lei de causa e efeito, denominada pelos espíritas, é a mesma lei do karma? Ou seja, existe alguma diferença entre karma e lei de causa e efeito, citada pelos espíritas? Desde o início, a gente tem mostrado o karma, explicando o que significa karma. Para relembrar, a gente falou aqui que o karma é um termo de origem do sânscrito, oriundo do sânscrito, antiga língua dos hindus. Kar significa agir, ação, e ma significa efeito. Então, karma é o efeito de uma ação. É a lei de causa e efeito aplicada à espiritualidade. Traduzindo, por esta lei, o homem vai colher o que planta. E o que gera este karma é o seu livre-arbítrio, é a sua decisão, é a sua escolha. A sua escolha gera karma. As suas palavras, ações e pensamentos geram consequências. E estas consequências ou se resolvem na vida presente ou se resolvem na vida futura. E o que fizemos em vida passada, nossas ações, pensamentos e palavras de vidas passadas, reflete-se na vida presente. Nós falamos aqui de que o karma não significa sofrimento, não é castigo divino, também não é o pecado. O karma não é uma doutrina fatalista. O karma não é uma doutrina fatalista, significando que se você mata, você também terá que ser morto da mesma forma. O karma, ele não funciona como a lei do talião, ou seja, o estuprador do passado é a vítima de estupro de hoje. Não é assim que funciona a lei do karma. O karma não é uma doutrina fatalista, ou seja, um destino traçado, pré-estabelecido. Não reencarnamos escravo de um karma. A gente colhe o que planta, sim. Nessa vida a gente colhe muito o que plantamos em vida passada. E se não pagarmos nossas dívidas nesta vida presente, pagaremos na vida futura. Mas não significa a lei do talião, ou seja, nem sempre quem com ferro fere, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei do karma não funciona dessa forma. É uma interpretação falsa sobre a ideia do karma. No entanto, alguns espíritas conjecturam e asseveram que o karma, a ideia, a essência do karma, não existe no espiritismo, tendo em vista que não está na codificação espírita. De fato, o termo karma não existe no espiritismo, mas a ideia de karma, sim, essa existe sim no Livro dos Espíritos, questão 273 e mais outras questões, e também no livro da Gênesis você vai encontrar questões que sugerem a lei do karma na sua essência, mas não consta realmente nas obras da codificação. Foi trazido para o espiritismo pelos livros complementares, ou seja, o livro de autores espíritas que psicografaram, de obras psicografadas. Podemos citar o Chico Xavier, que chama a lei do karma de lei de ação e reação. Esse tema foi tratado por Chico Xavier. A lei de causa e efeito, ela traduz o que o karma traduz, não tem diferença. É dois matemáticos conversando. Um diz que 2 e 2 é 4 e o outro afirma a mesma coisa, dizendo que 3 mais 1 é 4. Não muda absolutamente nada. Vamos ouvir aqui e ver alguns depoimentos de espíritas renomados, pesquisadores espíritas,
Vamos ver o que é que eles afirmam com relação à lei de causa e efeito ou karma. Será que realmente existe uma diferença de karma para a lei de causa e efeito? Será que a ideia pregada pelos espíritas não é a ideia do karma? É um pouco diferente? Será? Vamos ver o que é que dizem esses renomados espíritas. A lei de causa e efeito é uma lei universal. Ela regula tudo o que existe no universo. É uma lei divina que promove o acerto da contabilidade de débito e crédito da pessoa. É que nós nos responsabilizamos por nossos erros. Isso é muito bom, porque nós aprendemos a tomar decisões corretas e também tomamos consciência que os nossos equívocos ou as nossas escolhas geram consequências. Consequências que serão boas ou ruins, a depender da escolha que façamos. Esse fenômeno de lidar com a liberdade, ele configura aquilo que em espiritismo se traduz na lei de causa e efeito. Causalidade. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. É uma lei de justiça, porque afinal de contas respondemos por aquilo que fazemos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio. Ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir, e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Logo, a lei de causa e efeito, ela determina, por assim dizer, o movimento da nossa existência. Portanto, a lei de causa e efeito, que também é chamada de lei de ação e reação, ou ainda às vezes lei do karma, numa explicação hindu, não é? Porque eles chamam de karma, que é uma palavra que vem do sânscrito e que vai exatamente evidenciar essa lei de ação e reação, claro que com alguns detalhes diferentes. Enquanto o karma, ou a lei de ação e reação, é uma lei física, a lei de causa e efeito é uma lei moral. Então, na lei de causa e efeito, há uma forma de você crescer, de você progredir. E a lei do karma é uma lei de fatalidade. Matou, tem que morrer. Tá certo? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Como diz lá no Êxodo. Mas que no fundo expressam essa mesma postura, essa mesma condição do ser humano, que tudo que atravessa na sua vida, tudo que ele está vivenciando tem uma causa, tem o porquê. E a doutrina espírita vai nos mostrar exatamente isso. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A linguagem espírita, a lei de causa e efeito, que mostra que cada um recebe segundo suas obras. Nós vemos aí um grau de merecimento, não é? Então a pessoa que está na vida agindo, ela tem livre-arbítrio relativo, a que Deus lhe concede, dentro da sua capacidade, ela age livremente e deve conhecer os efeitos do que praticou. Como tem os 2 caminhos que está lá no livro do Êxodo, você pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Se você pode escolher, não há fatalidade. Há sempre uma colheita proporcional ao que você plantou. Desde a Torá, desde o livro de Moisés até o Novo Testamento. Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E que aquilo que a gente planta, naturalmente, a gente colherá. Paulo fala nas suas cartas, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante, quando ele diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá.
Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar em espírito, colhe em espírito. Em toda a Bíblia, e não só em toda a Bíblia, mas ao nosso redor, quando nós saímos pela rua, nós estamos vendo ali as consequências da lei de causa e efeito. Jesus também disse, com a mesma medida que medirdes, também sereis medido, mostrando que tudo que o ser humano realiza, tudo que ele faz na sua conduta, no seu cotidiano e mesmo através dos pensamentos, terá um efeito, uma ação e, em consequência, um efeito, uma reação adequada àquilo que a pessoa está realizando. Portanto, é o ser humano, na sua vivência, que está nessa dinâmica de realizar os seus feitos, que tem a causa nele mesmo. Quando uma pessoa diz que está sofrendo muito, que está passando por dificuldades, por vicissitudes na sua vida corporal, na sua vida mental e espiritual, é porque existe realmente uma causa anterior. As palavras do Cristo expressam exatamente isso, a cada um segundo as obras que realizou, ou realizou nessa atual reencarnação, ou em reencarnações precedentes. E por isso, se, por exemplo, agora o indivíduo não sabe o motivo do seu sofrimento, e às vezes pode dizer assim, sempre fui uma pessoa digna, honrada, correta nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, e por que sofro tanto assim, porque eu tenho tantas lutas na vida, ele pode até se achar injustiçado, mas é exatamente uma causa anterior, que agora está se refletindo nos dias atuais. Então a lei de causa e efeito, ela vai desaguar sempre nas escolhas que estão relacionadas às minhas vidas anteriores e as influências do cenário em que eu estou posto, ele em algum nível está intrinsecamente relacionado a um cenário anterior. E é por isso que eu tenho uma pessoa amada do meu lado, um filho que eu tenho uma aproximação às vezes indescritível e um outro que eu tenho uma aversão inexplicável. E às vezes são gêmeos, que biologicamente não se justificaria, porque a herança genética está posta ali, são gêmeos univitelíneos, um a cara do outro. Um eu tenho uma afeição, o outro eu tenho uma aversão, caracterizando que são dois espíritos que vieram, vestiram-se com uma roupa muito similar, e trazem demandas diferentes para o meu livre-arbítrio. Na lei de causa e efeito, nós vamos entender que não existe castigo ou prêmio. Então, estudando principalmente o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós vamos entender que Deus estabeleceu leis sábias e justas que determinam consequências às nossas decisões, às nossas escolhas. Então não existe o céu, o inferno, não existe castigo ou prêmio. O que existem são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas decisões. As nossas atitudes mudam o nosso amanhã. Daí porque o Talmud diz que o sábio é aquele que pode prever o amanhã. E quem pode prever o amanhã não faz bobagem no presente. Então está em suas mãos ter uma colheita boa ou uma colheita mal. Então não há destino. Há, na verdade, colheita. Para uns, diferenciado dos outros, de acordo com o diz o Evangelho de Jesus, na parábola do semeador, que para cada semente, para cada local que for semeado, haverá, logicamente, uma colheita ou uma não colheita se você semear num solo árido ou num solo pedregoso. Pois bem, notaram alguma diferença aí nas afirmações desses espíritas maravilhosos, esses espíritas renomados, estudiosos, pesquisadores espíritas, com todo o respeito que merece um ilustre professor e escritor espírita, Severino Celestino? Aqui não existe o dono da verdade. Mas será que ele está correto no seu entendimento de karma, quando ele afirma que o karma é uma doutrina fatalista e que quem matou tem que morrer? Será que o estuprador do passado, da vida passada, é a vítima de estupro de hoje? A vítima de homicídio de hoje foi um homicida em vidas passadas? A lei do karma funciona igualmente à lei do talião? Ou seja, matou tem que morrer da mesma forma.
Pela espada será morto. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Seria isto verdadeiro? Não é isso que a gente aprendeu ao longo de vários e profundos estudos sobre a doutrina do karma. Você não vê nenhum monge budista, nenhuma bibliografia, nenhum ensinamento de um mestre hindu nos passar que a ideia do karma ela é fatalista. Quem matou será morto da mesma forma. A doutrina do karma, ao contrário do que falou o ilustre escritor e professor Severino Celestini, ela não é uma doutrina fatalista. Ela não é uma doutrina fatalista. E isso também é comprovado nas poucas palavras de Hernani Magalhães. Dr. Hernani Magalhães, outro espírita bastante renomado na doutrina espírita. E também não foi o que afirmou os outros espíritas. Mas você não vê essa ideia ensinada desta maneira em nenhum livro, em nenhuma bibliografia. Você vê bibliografias que são vastas, tem vários livros de vários autores hindus, budistas, passar a ideia de que o karma é uma doutrina fatalista. Aqui não existe o dono da verdade. Nós estamos aqui filosofando, e filosofia é isso. Você não é obrigado a concordar, nem que o mestre fale. Claro que o Severino Celestino é uma pessoa respeitável no mundo espírita, escritor, pesquisador bíblico, mas o mestre também chuta para fora. Muitas vezes o mestre também dá seus chutes na trave, muito longe da trave, né? E desta vez, a meu ver, ele tem um entendimento errado do que seja o karma. O karma, ele não é diferente da lei de causa e efeito. Ele é a lei de causa e efeito, aplicada na espiritualidade. Significa que você colhe o que planta. Vejamos então o que falou o ilustre e respeitável escritor, doutor espírita, doutor Hernani Guimarães Andrade. Será que ele concordaria com as ideias do amigo, do respeitável professor Severino Celestino espírita? Vejamos o que ele falou. Afirmou o doutor Hernani Guimarães Andrade a uma entrevista na revista Planeta no ano de 1990. Disse ele: karma, na minha opinião, mantém-se de acordo com as doutrinas orientais, particularmente o budismo. Assim, cada existência será mais ou menos feliz ou mais ou menos desgraçada em função dos atos que praticamos em vidas anteriores. Entretanto, não se trata propriamente de uma espécie de pena do taliano, tipo olho por olho, dente por dente. Muitas pessoas têm esta falsa interpretação acerca do karma. Pensam assim: se eu mato ou injurio alguém nesta minha existência, na próxima encarnação serei assassinado, roubado, injuriado da mesma forma. O karma não é nada disso, absolutamente. Sem ser direta e especificamente punido em função de cada falta praticada, o malfeitor nem por isso deixará de expiar karmicamente os erros e crueldades cometidos, mas ele o fará sem aquele aspecto de vingança que teria uma sanção imediata prescrita pela pena do talião. Há um provérbio que dá a ideia aproximada do que seja o karma. Abre aspas. Eu seria totalmente livre se não houvesse cometido a falta de ontem. A falta de ontem será a corrente que me prenderá amanhã. Palavras do doutor, renomado escritor espírita Hernani Guimarães Andrade. Aí está em desacordo completamente o que foi falado pelo escritor Severino Celestino. Afirma o ilustre
professor e escritor espírita Severino Celestino, em sua fala, em seu depoimento, de que o karma, as consequências são físicas, enquanto a lei de causa e efeito é a consequência moral. Seria a lei de causa e efeito a consequência moral, enquanto a lei do karma é apenas a consequência física. Ou seja, o karma é uma doutrina fatalista, que já nascemos com o destino traçado. Quem matou será morto. Quem estuprou no passado, na vida passada, nesta vida, pode ser a vítima de estupro. Seria isso que diferencia karma de lei de causa e efeito? O karma, podemos afirmar com toda certeza que ele tanto é a consequência física, como também a consequência moral. Um exemplo da consequência física é o indivíduo que se deixou levar pelos vícios, fumou, bebeu, foi irresponsável, abusou, e ele passa a ter problemas de saúde, com doenças. Isso aí é a lei do karma atuando. É a lei do karma atuando. Ele está recebendo na presente vida o efeito de sua ação, de sua má ação. Isso aí é uma consequência física. Por outro lado, o indivíduo que estuprou uma filha está preso. Ele futuramente terá um grande remorso de ter praticado o mal, de ter feito esse mal, e carregará consigo sempre aquele desgosto, aquele ressentimento. Isso é uma consequência moral. Então o karma é as duas coisas, tanto a consequência moral como a consequência física. A palavra karma, o termo karma, realmente não existe nos livros da codificação, mas a ideia de karma, essa sim existe. Podemos dizer que a lei de causa e efeito é a mesma coisa do karma. Por analogia, podemos comparar dois matemáticos conversando. E um diz que 2 e 2 é 4 e o outro afirma que 3 mais 1 é 4. Ou seja, o resultado final é o mesmo, a essência é o mesmo, o efeito será o mesmo. O karma em nada se diferencia da lei de causa e efeito. E isto ficou comprovado nas palavras da escritora e pesquisadora espírita e também dos demais espíritas. Então, a lei de causa e efeito é o karma aplicado na espiritualidade. Pelo exposto, fica bem claro de que realmente o termo karma não existe na doutrina espírita. O termo karma, o que existe é a ideia de karma. A ideia de karma está contida no livro dos Espíritos e também no livro da Gênesis. O karma, podemos dizer que foi trazido para o Espiritismo com o nome de lei de causa e efeito, e o Chico Xavier chamava de lei de ação e reação, que significa a mesma coisa, tem mesma essência, não muda nada. Pode variar algum aspecto do hinduísmo, do budismo, pode variar alguma coisa, mas no fundo é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Como a reencarnação pregada pelos hindus é um pouco diferente da reencarnação ensinada no livro dos Espíritos e do Espiritismo. Os Hare Krishna vê a reencarnação como uma coisa negativa. Eles procuram se livrar da reencarnação, fazer da sua vida aqui, plantar boas sementes, com boas ações, para evitar uma nova reencarnação numa situação inferior. Então eles veem a reencarnação como uma coisa negativa, enquanto o Espiritismo vê uma coisa positiva, pois através da reencarnação o homem vem expiar, pagar suas dívidas e progredir em busca da sua perfeição, que é a oportunidade do homem resgatar as dívidas e aprender e crescer espiritualmente. A reencarnação para os espíritos é progressiva e positiva, uma coisa positiva. É uma oportunidade que Deus nos dá para livrarmos das nossas máculas e nos tornarmos perfeitos. Assim, ficou demonstrado de que o Chico Xavier, através das obras complementares psicografadas,
foi quem trouxera a ideia de lei de causa e efeito, o karma, para o Espiritismo. No entanto, existe no Espiritismo vários questionamentos que sugerem a lei do karma. Pegue o seu livro dos Espíritos e leia a questão 273. Cito essa apenas por questão de tempo, poderia citar mais, mas por questão de espaço e tempo, a gente vai citar apenas essa. Abra o seu livro na questão 273 do Livro dos Espíritos e leia comigo. Lá está escrito: será possível que o homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Ora, se isso não é lei do karma, o que seria então? Para finalizar, a lei do karma não é a doutrina fatalista, como afirmou o ilustre professor aí nas suas palavras. A lei do karma não funciona igualmente à lei do talião. Não significa que alguém que matou será morto da mesma forma. Nem sempre com ferro fere, com ferro será ferido. No entanto, isso também não impede da vítima de estupro de hoje não ter sido lá no passado, em vida passada, também um estuprador. Né? Isso não isenta disso ter acontecido, de o assassino do passado ser vítima no presente também de homicídio. Isso não impede, mas não é uma regra, não é propriamente desta forma. E assim nós concluímos mais esse deliberando sobre o karma. No próximo assunto, a gente vai tratar do karma na Bíblia. Será que a ideia de karma também está presente na Bíblia?